Meu nome é Renato e eu tô construindo uma startup do zero. A ideia? Uma rede social para esporte que a gente faz em grupo. Marcar jogo, achar quadra, participar de campeonato, no futebol, basquete, no vôlei. Minha meta é documentar todo o processo, o que dá certo e o que dá errado, da forma mais autêntica possível. Eu sempre imaginei que marcas como Nike e Adidas tivessem uma rede social assim, mas já que elas não fizeram até hoje, eu mesmo tô construindo. Então valeu por acompanhar essa jornada e eu espero que você goste. Na etapa 1 a gente configurou o mobile, então fez a instalação do Flutter, Android Studio, Xcode, e agora vamos fazer a instalação das ferramentas do back-end, ou pelo menos de alguma delas, porque um dos passos fundamentais para poder testar as ferramentas do back-end é clonar os repositórios e rodar isso. Então vamos tentar fazer isso numa tacada só, de uma vez. Primeira ferramenta que eu preciso é o Node. Nesse caso eu vou instalar pelo NVM e eu vou instalar o NVM pelo Homebrew. Então mesma coisa. Homebrew, NVM, vou abrir meu terminal, brew install NVM, e aí tem alguns caveats ou algumas instruções específicas com relação ao Homebrew. A primeira delas, eu preciso criar um diretório para o NVM. Então cd, onde que eu tô? Eu tô na minha pasta raiz. Então make dir NVM. Eu preciso adicionar essas duas configurações de exportação aqui. Bat completion, this load, NVM bash completion. Vou pegar essas duas e adicionar ao arquivo que eu também coloquei, o SDF. Trazendo aqui esse arquivo. Então, vou tirar esse comentário que eu não preciso. E vou tirar esse outro comentário que eu não preciso também. Deixa eu só conferir se essas coisas estão certas. Acredito que sim. Bom, you can set. Ok. Salvei. Fechei o terminal. Vou resetar o terminal por segurança. E se eu der um brew list, o NVM tem que estar aqui. O NVM comando também tem que funcionar. Maravilha. Agora vamos instalar o Node pelo NVM. E a versão depende do seu projeto. No meu projeto aqui, eu vou usar a versão 22.15.1. Então vamos lá, NVM install 22.15.1. E NVM use 2.15.1. Para confirmar, node-v. Prontinho, NVM instalado. Eu estou usando o macOS, a próxima etapa seria instalar o Docker, mas o Docker não é recomendado para o macOS, porque o macOS não tem, ou pelo menos até então, não tinha um gerenciador de container muito bom. O melhor que tem é o Orbstack, então eu vou instalar o Orbstack. Quando tiver mais instável a ferramenta nova que a Apple está criando para poder gerenciar containers, eu vou usar ela, mas por enquanto eu vou usar o próprio Orbstack. E se eu não me engano, o Orbstack dá para instalar pelo Cask. Orbstack install Cask. Isso mesmo, brew install Cask Orbstack. Terminal, rodo o comando está aqui. Deixa eu colocar inclusive essas ferramentas na ordem que eu costumo usá-las. Ok, Orbstack instalado. Essa é a primeira vez que isso me aparece. Rosetta Enable Intel Based Features to run Apple Silicons. Ok, vamos instalar isso aqui. Done. Orbstack. Vou colocar minha senha aqui. Vai pedir para instalar um helper. Eu vou usar o Docker. Vamos ver se o comando docker version funciona. Funciona, porque o Docker está dentro do Orbstack.
mas eu não estou instalando o Docker UI, né? Eu vou gerenciar pelo próprio Orbstack. Então, maravilha. Temos instalado aqui também. Agora, eu vou colocar algumas ferramentas adicionais. Eu vou instalar o Postman aqui, para poder testar algumas coisas. Eu vou instalar o Beekeeper e o Debeaver. O Beekeeper é o Database Manager, que eu vou usar como padrão, mas algumas funcionalidades dele são restritas para a versão gratuita. E aí eu deixo o Debeaver instalado também para quando eu preciso fazer algo mais complexo, mas não é comum eu fazer isso. A priori, vamos usar o Beekeeper. Beekeeper, na verdade, é o nome. Então, vem aqui, coloco o meu e-mail. Deixa eu fechar esses itens aqui. macOS, Apple Silicon, os meus downloads. Vamos de Postman também. Apple Ship e o Debeaver. Eu quero o Debeaver Community. macOS, Apple Silicon. Ok, aqui eu acho que é o que eu preciso. Downloads. Vamos instalar então Beekeeper. Postman. Eu acho que o Postman eu vou precisar arrastar ele para dentro do Applications. Move to Applications Folder. Ok. Não vou criar conta ainda não. E o Debeaver. Prontinho. Posso me desfazer desses 3 itens. Posso dar um eject nisso aqui. Vamos logar nessas ferramentas então. Trazer elas para cá. Postman. Postman eu preciso logar. Estou logando com a minha conta do Google aqui, na outra tela. Open Postman. Ok. Vou logar com o Beekeeper também. Full Stack Developer. Colocar aqui no Postman. Pô, eu não quero. Eu quero o Free Plan. Forma gratuita. Ok. E no Beekeeper, vamos colocar uma conta. Na verdade, eu não preciso, né? ClickHouse. Ok. Isso aqui já vai me servir por enquanto. E o Debeaver, eu acho que eu não preciso logar também. Prontinho. Vou fechar esses itens aqui por segurança, por agora. Ferramentas instaladas. O processo de instalação das ferramentas do back-end é mais simples mesmo. Até porque a gente tem os containers para poder orquestrar, o que é mais difícil. Só que para eu validar tudo que eu instalei até agora do back-end, eu preciso clonar os repositórios do back-end e rodar localmente. Exatamente o que eu vou fazer. Você precisa de um projeto no back-end para poder validar isso. Então eu tenho esse repositório, ele chama Service Hub. Só que para eu poder clonar esse repositório, eu preciso fazer a configuração da chave SHA dessa máquina para o GitHub. Então, vamos fazer isso. SHKey. Esse é o processo que eu vou seguir. Generate new SSH key. Decidi cortar a última parte porque se essa chave SH vaza, né? Dá para invadir meu computador. Então o que eu vou fazer agora é adicionar a chave ao meu Apple Keychain e eu vou ir no GitHub e adicionar essa chave minha no GitHub. Primeira coisa, eu preciso copiar esse comando, pbcopy. E agora eu vou lá no GitHub. Ok, vamos lá. Então vem aqui, GitHub, Settings.
chaves SSH na verdade, nova, MacBook, colocar o nome aqui de pessoal, adicionar chave. Putz, vai pedir minha autenticação mobile aqui. E é isso, agora eu preciso testar essa chave. Volto. Vou abrir o terminal e vou rodar esse comando aqui. Maravilha. Ele pediu só para eu confirmar esse host, eu vou dar um yes. Pronto. Agora eu consigo clonar meus repositórios da minha conta. Esse é o meu repositório, é ele que tem a verificação do back-end. Eu venho aqui em Code, SSH, copio esse comando. Eu vou até o diretório, onde eu vou colocar meus repositórios, então cd documents /repos. Vou criar um novo aqui que eu organizo, então make dir hexagon. E eu vou dar um git clone e rodo esse comando. Pronto, ele está clonando e aqui é o ponto inicial para poder testar meu back-end. No meu repositório do back-end, na branch main, eu tenho as instruções de como eu faço para rodar esse projeto. Cada projeto vai ter o seu, mas a base de todos é o próprio Docker. Running the project. Dei o git clone. Vou até o Service Hub. E vou rodar esse script para poder fazer o setup. Verificou que o NVM está instalado, o Node está instalado por meio do NVM, ele vai clonar alguns outros repositórios e eu vou dar um sim. Aqui depende de cada projeto, mas eu estou seguindo esse script de setup do meu projeto. Ao rodar o projeto já me pedindo uma permissão aqui, o herbstack, que é para o Documents Folder. E como o repositório está configurado com o Docker, ele mesmo vai iniciar os serviços necessários e vai iniciar os containers. Ok, me pediu o Firebase, né? Login dentro do container, eu vou dar o sim. Não quero isso aqui não, também não. Preciso copiar esse link, colar aqui no meu navegador para poder fazer o login. Lembrando, novamente, que isso faz parte de cada projeto. Fiz o sign-in. E agora uma das coisas que faltaram na minha documentação, se eu não me engano... Ah, tá na documentação. É que o Firebase está aqui dentro. Então, maravilha. Tenho o Firebase, tenho a minha Cloud Function. Depende de cada repositório. Maravilha. Vamos verificar se na minha doc tem a minha API. Tem o Minion. E agora eu preciso verificar o Postgres. Então vamos conectar. Connection type PostgreSQ. Essa é a informação que eu precisava. Credenciais do Postgres, Database HexagonDB e as senhas Postgres, para eu poder conectar com Dbeaver. Dbeaver não, Beekeeper. Default Database Users. Names required. Safe connection. Hexagon Database. Vamos lá, teste derradeiro. Meus containers estão rodando. Meu banco de dados está aqui. Não tenho nenhum usuário. O que eu vou fazer é criar um usuário agora. E esse usuário, né, eu vou criar no Firebase Auth. Esse usuário precisa aparecer aqui. Então, go to Auth Emulator, Renato 1.
com teste 1. Maravilha, o usuário está criado. Isso significa que a minha Cloud Function do Firebase rodou, chamou o meu banco de dados, o usuário foi criado. Com isso, eu valido a minha configuração do meu ambiente local e o back-end localmente está funcionando. Então, por hoje é só. Deixo vocês com o próximo vídeo, onde eu vou integrar propriamente o aplicativo com o back-end local para poder testar tudo junto agora, né? Mobile, lado do Flutter, com o back-end. É isso, até mais.